de gracinha. Paz de gracinha, seu João. João, capítulo 6. João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 1. Todo mundo achou? Amém. Amém? Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Agora vá lá em Mateus capítulo 26, versículo 19. Mateus, mas não tire do João aí. Mateus 26, 19. Mateus 26, 19. Acharam? E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa aqui está com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um dentre vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer: porventura sou eu, Senhor? Até aí. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos. Fala conosco através de tua palavra. Eu estou aqui por misericórdia do Senhor. E a minha carne caia por terra, Senhor. E que somente o teu Espírito fale neste ambiente, neste lugar. Senhor, dá ordem aos teus anjos a respeito deste momento, para que seja guardado todos os ouvidos, o ambiente, de toda interferência maligna, de toda atrapalhação. E a ti daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém, pode se sentar. Então, o tema da mensagem de hoje, e aquilo que o Senhor nos deu, por que nós nos aproximamos de Deus? Esse é o título. Por que nós nos aproximamos de Deus? O tema da mensagem de hoje, viu, Lucas? Nós lemos um texto e tem alguns outros que vai relatar. E o que nós queremos falar hoje é que há vários níveis de relacionamento de uma vida de uma pessoa, não tem? Há vários níveis de relacionamento na vida de uma pessoa. Então, eu tenho a mim, vou falar de mim, né? Se a pessoa ela é casada, então uma coisa, o nível de ela se relaciona com várias pessoas, não é? Mas uma coisa é você ter um relacionamento com colegas de trabalho, não é? Com colegas de trabalho você conversa, não conversa? Você estabelece um relacionamento, dependendo da sua posição, você delega funções, você conversa ali do dia a dia, você fala a respeito de funções ali, sobre o dia a dia do próprio trabalho mesmo. Mas só
Depois que você sair do trabalho, cada um vai para a sua casa. E aí, cada um vai viver a sua vida. Mas aí você tem os seus familiares, não tem? Familiar que você conversa esporadicamente, que você tem um relacionamento mais íntimo do que os colegas de trabalho, correto? Por quê? Porque são da mesma família, são do mesmo sangue. E se você estabeleceu uma família, de tempos em tempos, você se assenta na mesa com eles, não é? Em épocas frequentes, por exemplo, como o Natal, como o Ano Novo, como épocas festivas de aniversário. Ah, fulano, e se você for uma família de aglutinado igual a minha, né? Ah, a família faz não sei o que. Ah, vai todo mundo. Né? Muito embora que a gente não. A gente é uma mistura, meio aglutinado e meio dispersivo. Então, tem horas que a gente quer ficar no nosso canto e não quer ver ninguém. Mas tem horas que a casa lá já chegou a ter, né? Já chegou até acho que umas 30 pessoas dentro de casa. E nem lá em cima ainda estava construído. Então, mas aí tem esse nível de relacionamento. Que pessoas que você já conhece, aos colegas de trabalho, um ou outro, talvez você estabeleça um relacionamento. Mas dependendo do amigo, colega de trabalho não é amigo. Amigo é aquele que você estabelece uma aliança, que você, em algumas ocasiões de aperto, você liga para essa pessoa, você pede conselhos, você se tem os princípios espirituais, se é cristão, você vai orar e pedir, ore por mim, não é? Ore pela minha família, mas tem o relacionamento do casal, certo? E numa vida cotidiana não existe um relacionamento mais íntimo na vida de uma pessoa do que o relacionamento do casamento. Porque o relacionamento do casamento você partilha da mesma cama, você partilha da mesma vida, você partilha da mesma aliança. O que o Senhor diz para o homem no Éden? Deixará o homem pai e mãe, unir-se a sua esposa e ambos serão uma só carne. Não existe um relacionamento mais íntimo. E aí, nesses níveis de relacionamento, nós vemos, né, que na nossa relação com Deus não tem nada a ver com mérito. Trazendo isso para a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus não tem a ver com mérito ou escolha de Deus exclusiva para alguns. Tá entendendo? Não é algo que pode ser exclusivo, onde somente Deus fala, não, eu só vou, o meu relacionamento é só com o Lucas, com a dona Margarida, o seu Joca e a Cris. O resto, vocês ficam aí. Não. Deus escolheu os 12, certo? Para andar com ele, correto? Por que Deus escolheu? Já se fez essa pergunta, por que Jesus escolheu 12 discípulos? Uma das respostas é por causa das 12 tribos de Israel. Porque as 12 tribos de Israel prefigurava a antiga aliança. E agora Jesus estabelecendo na graça, ele vinha com os 12 fundamentos, e ali a representação dos 12 fundamentos da igreja, do fundamento da igreja, melhor dizendo. Mas, como um rabino que Jesus era, como mestre, né, ele, para ser considerado rabino, rabi ou rabone, ele poderia ser considerado se ele tivesse 10 ou mais discípulos. Então, por isso ele teve 12 discípulos que andavam com ele, para cima e para baixo. Né? É óbvio, tinha as mulheres, tinha outros que andavam mais de longe. Mas esses foram os que ele escolheu como dos 12, que posteriormente viria a ser os 12 apóstolos. Amém? Esse ele escolheu para andar de perto.
para andar com ele e partilhar de momentos que só os 12 partilharam. Só esses 12. Mas é óbvio que depois, na graça, quando a igreja primitiva, você vai observar que a igreja primitiva veio, e ali eles estavam em Atos 2, veio o Espírito Santo e desceu sobre todos. E ali já não era só os 12, tinha cerca de 120 pessoas, entre homens e mulheres. E ali o Espírito veio, não veio sobre alguns exclusivos, não, só os apóstolos. Não, veio sobre todos. Porque o relacionamento que Deus quer, Ele não quer com exclusivos, Ele quer ter com todos. Amém? Por que então, pastor, nem todo mundo desfruta do relacionamento? Porque nem todo mundo busca. Simples. Simples assim. Simples. O relacionamento com Deus e estar próximo do Senhor nos faz desfrutar e ter acesso ao que nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem. Então, uma das primeiras coisas que a gente observa é que intimidade não é para todos. Amém? Intimidade não é para todos. Não é para todos. Por que não é para todos? Parece ser algo meio aceptivo, né? Meio exclusivo, mas não é. Por que intimidade não é para todos? Já parou para pensar? E aí eu estou falando já a respeito da intimidade com Deus mesmo. Da proximidade com Deus. Por que não é para todos? Não é que Deus faz acepção. Não é. Quando nós falamos que intimidade não é para todos, não é porque Deus faz acepção de pessoas. É porque nem todos querem pagar um preço. Se eu fizer, por exemplo, quer ver? Vou perguntar aqui. Quem aqui gostaria de ver Jesus fisicamente, assim, glorificado, igual os apóstolos viram? Quem gostaria de ver? Você gostaria de ver? Eu gostaria de ver. Gostaria, presbítero? Né? Meu, já pensou? Igual o apóstolo Paulo, mas não igual o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo consegue. Né? Mas o apóstolo Paulo viu o Cristo glorificado. É porque ele estava indo perseguir Jesus, e Jesus foi que perseguiu ele. Deu logo uma rasteira dele. Quem és tu, Senhor? O mais interessante é que ele reconhece logo. Quem és tu, Senhor? Mas quem gostaria de ver Jesus glorificado? Ele aparecer, você vai lá, bem uma hora lá, você vai lá. Acabou o culto, vai lá para sua casa. Aí você vai orar, assim, Senhor, obrigado. Sabe aquela oração só de fim de noite? Senhor, obrigado por esse dia, tal. De repente ele aparece do lado da sua cama. Gabriel, vem que eu tenho umas coisas para te falar. Quem gostaria? Todo mundo que está aqui, né? Agora tem uma outra pergunta muito interessante. Vamos, tá tudo. Né? Quem gostaria de ver os céus abertos, igual Estevão viu, sem tomar pedrada, mas ver os céus abertos? Pensou? O céu se abre, igual João viu, aí aparece uma porta aberta e alguém, você ouve uma voz dizendo, sobe para cá. Todo mundo gostaria, né, de ter visões e tal. Mas aí eu vou te perguntar uma outra coisa. Né? Todo mundo quer ver a glória de Deus, ver as coisas. Mas quanto tempo de oração você gasta? A gente, às vezes, a gente ora uma hora, a gente acha que tá top. Nossa, eu tô orando demais. Ô, glória! Estou orando. Aí que Jesus vai ver os discípulos estão dormindo. O que ele fala para eles? Nem uma hora pudesses vigiar comigo, orar comigo. O que ele está dizendo aí? Vou traduzir. Nossa,
não consegue orar umas 3, 4 horas, né? Mas nem uma hora pudeste vigiar comigo. O que ele está dizendo? Nem o mínimo vocês conseguiram fazer. Está entendendo? É como se eu dissesse assim, o Gabriel tinha que dirigir daqui até lá no João Dias. Mas, nossa, Gabriel, você não conseguiu dirigir nem até ali o Shopping Campo Limpo. Está entendendo? Você não conseguiu fazer o mínimo. A gente quer ver a glória de Deus, a gente quer ser íntimo, a gente quer ver Jesus, a gente quer ver os anjos, que muito embora, cuidado com o que você pede, porque se você observar em Ezequiel, tem uns seres bem esquisitos lá. A gente quer ver, mas e que preço que a gente quer pagar? Nenhum. Quanto tempo você gasta com Deus? Quanto tempo você ora? Quanto tempo você busca? Quanto tempo de consagração? Quanto tempo você se consagra? Você quer ver a glória de Deus? Você quer ver os céus abertos? Você quer? Mas quanto tempo você gasta? Quer ouvir a voz de Deus audível? Você sabe que Deus pode falar audivelmente? Quanto tempo você gasta se consagrando? Consagrando, pega esses ouvidos seus, ruim, que o nosso ouvido é ruim, você sabia disso? A gente precisa consagrar os nossos ouvidos. Quanto tempo você consagra os teus ouvidos? Não ouvindo um monte de besteira que tem na internet. E aí vou até pelo meio evangélico, tem tantão de besteira, viu? Cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você se alimenta. Um ambiente tóxico, muitas vezes, de trabalho. Meu amigo, um monte de gente falando palavrão, falando besteira. Se você estiver no meio, quem trabalha aqui no meio de um monte de homem que não é crente, o que você acha? Presbítero, um founder, me ajuda aí. Você trabalha lá, às vezes vai lá, tem um monte de peãozada, não tem? Que não são crente, né? O que você acha que sai da boca deles? Sem gracinha. Culto. Deus está aqui. O que você acha que sai do meio desse meio? O que você acha que é a conversa dos caras? Comi um pão francês ontem, nossa, que maravilha, minha esposa fez uma janta para mim. Nossa, eu amo somente a minha esposa. Não me mostre essas coisas promíscuas, meu Deus. Você acha que é isso? Eles veem e ainda quer mostrar para você ainda. Vê e ainda quer mostrar para você. Um monte de porcaria que sai da boca. E isso não é só no meio de homem, não. No meio de mulher também tem, às vezes, até pior. Estou falando isso baseado nas informações que eu recebi. Recebi o download da minha esposa. Ela falou, o quê? Você não sabe. E sabe o que é o mais triste? Às vezes a gente vai em meios cristãos, em determinados lugares, que é um ambiente que deveria ser crente. Às vezes a gente ouve coisa até pior. Sabe por quê? Porque não nasceram de novo. E acha normal ser igual ao mundo. Pelo contrário, quem é íntimo de Deus é completamente o contrário daquilo que é o mundo. Se o homem promíscuo olha a bunda de mulher, vê pornografia, não há vê nada demais, olhar, ver, flertar, fazer tudo aquilo que agrada a carne dele, o crente, o homem de Deus tem que ser o inverso. Completamente. Se a mulher não tem problema nenhum, não, mas eu sou casada, mas flerta com um, vai ter outro, brinca aqui, brinca ali, brinca aquilo lá, vê, conversa também, às vezes ruim, fofoca, fala mal dos outros. Isso não é papo, isso não é comportamento de quem é íntimo de Deus. Quem é íntimo de Deus conversa das coisas do alto. As coisas do alto. Tá entendendo? E falar entre vós em cânticos, em hinos, salmos. É isso que o apóstolo Paulo fala. Entoando cânticos,
salmodiando. É assim. O problema é que a gente, é aquela coisa, por isso que eu falei, intimidade não é para todos. Intimidade não é para todos. Ponto. A gente quer ver os céus abertos, eu perguntei aqui, todo mundo quer ver. Ver Jesus? Todo mundo quer ver. Quer ver a glória de Deus? Todo mundo quer ver. Mas e quanto tempo de oração você gasta? Quantas vezes no ano de 2024 você jejuou, você separou um tempo para falar assim, não, Senhor, eu vou me consagrar. Me consagrar não é para conseguir dinheiro, A, B, C. Não, eu vou me consagrar porque eu quero ser santo como o Senhor é santo. Quantas vezes você fez isso sem pastor, sem ninguém pedir? E a gente quer ser íntimo. Por isso eu falo e volto e repito, intimidade não é para todos. Por que, pastor, não é para todos? Deus faz exceção? Porque nem todos querem pagar o preço. Nem todos querem pagar o preço. Quanto tempo de consagração você gastou? A gente marca aqui um tempo de oração. Meu Deus! Às vezes eu faço coisas e eu faço sozinho. Se a mulher, às vezes está lá e eu estou dormindo, aí eu só percebo, ela levanta, às vezes eu nem percebo porque eu estou tão cansado, também levanta, aí logo de manhã ela fala assim, tal coisa, a gente precisa vigiar em tal coisa, assim, assim. O quê? Eu mal acordo, e é difícil dela sair falando um monte de coisa assim na hora que acorda. Porque, né? Eu até fiz a camiseta para ela. Primeiro café, depois estou em stand-by. Mas quando fala assim é porque na madrugada eu acordei 4 horas, assim, o Senhor me acordou e eu orei assim, e tal coisa, e eu ouvi isso, eu vi a minha Eliséia de casa. Se você não paga um preço, como que você quer ser íntimo? Não se consagra, não busca. Aí fica o dia inteiro ouvindo. Aí, olha que interessante. Você ouve o dia inteiro um monte de porcaria no trabalho, gente falando besteira, gente isso, lá. Aí, beleza, você chega em casa, o que você quer fazer depois do trabalho? Quero ficar na nice, pastor, eu quero ficar tranquilo, eu quero descansar a minha cabeça. Aí você vai descansar, vou maratonar, vou assistir um negócio aqui. Assiste. E Jesus, no meio disso, ficou aonde? Ficou de escanteio aqui. E a gente quer ser íntimo. Olha só. Aí a gente vai para um outro quesito, que eu já vi, né? Nem sempre quem exerce chamado é íntimo. Nem sempre. Nem sempre quem exerce chamado é íntimo. Jesus enviou Judas na missão lá para anunciar o reino, enviou ou não enviou? Judas não estava no meio? Estava ou não estava? O que Judas fez depois? Ali a gente observa, a gente viu ali, né? Jesus estava no meio, estava numa das multidões. E é onde ele ia, as multidões o seguiam. Mas qual era o propósito de seguir ele? Então, nem todo mundo que exerce chamado quer dizer que é íntimo. Nossa, eu vi um bispo, um pastor, um apóstolo, é homem de Deus. Se ele é homem de Deus, não é por causa do chamado dele. Vou repetir. Se ele é homem de Deus, a presença está com ele, ele é glória a Deus. Não, mas não é porque ele exerce o chamado. É porque ele busca estar naquela condição. Ele busca a santificação. Ele paga um preço de consagração.
certo? E nos dias e momentos que todo mundo está dormindo, ele está nas madrugadas buscando a Deus, ele está se consagrando. No dia que todo mundo está se banqueteando, ele está de boca fechada, jejuando, se consagrando ao Senhor. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por que, pastor? Porque eu já vi muito pastor, muito bispo, muito tudo. Que você olhava e falava, meu Deus. E não tinha absolutamente nada a ver o fato da pessoa receber uma constituição, exercer um chamado e ser íntimo. Certo? Há pessoas, por exemplo, que são chamadas e no meio da caminhada elas simplesmente abandonam o Senhor. E elas passam a exercer o chamado sem Deus. Já viu isso? Exercer o chamado para Deus sem Deus. Olha só. Sabe por quê? Não, eu já aprendi, eu sei demais, eu já sei fazer isso, eu já sei fazer aquilo, eu já sei fazer aquilo outro, então... E aí já não sei, dá para ser ministrado, aí já vira juiz da obra, aí nenhuma palavra serve, só ele é pregador, só ele, o Espírito Santo só usa ele, só a palavra dele serve, e o Espírito Santo mesmo que usa um é o mesmo que usa o outro, não? Nunca vi isso. Cuidado para você não passar, achar e substituir, eu já vi isso também, pessoas substituírem a busca individual particular, por vir à igreja, por fazer a obra, fazer o chamado. Havia pessoas, por exemplo, o presbítero sabe disso, Gisele sabe disso, Carol sabe disso muito bem, que vieram do mesmo lugar. Fauno sabe disso também. A pessoa ir para a igreja, sem reparar, a pessoa... E lá tinha muito mais culto do que tem aqui. Tinha muito mais culto do que tem aqui. E a gente ia quase todos os dias. Quase. Não, quase. Quase. Terça, quarta, quinta, sábado, domingo, nos 4 cultos. Entendeu? Sem gracinha, ó. Tá tendo culto, você sabia disso? Então, sem gracinha, aqui não é lugar de piada. Silêncio. Respeito e temor. E aí, tinha culto todo dia. Aí, se você reparava assim, a pessoa que vinha assim, a maioria dos cultos, você ficava só reparando, a pessoa vinha, aí ela chegava já assim, ó, parecia um doido. Aí você reparava, a pessoa sentava quando para ser ministrada? Ah, não, isso daí é coisa só de quem está começando. Quem está precisando, assim. Aí, sabe o que acontecia no final das contas? Aí estourava um adultério aqui, estourava um negócio aqui, um outro ali, um outro aqui. Só estourando as coisas. Por quê? Porque negligência. Uma coisa não substitui a outra. Você começar a fazer a obra de Deus sem o Deus que entregou a obra, que é o dono da obra, vai ruir tudo. A gente observa ali o nível de intimidade, que intimidade não é quem busca. Para você ser íntimo de uma pessoa, e se você quiser ser íntimo de uma pessoa, você tem que, no mínimo, você conhecer ela, você tem que ver ela. Você tem que conversar, estabelecer um relacionamento. O primeiro nível de intimidade que a gente observa, que nem se pode se chamar isso, é a multidão que seguia Jesus. Por que eles seguiam Jesus?
Porque eles queriam estabelecer um relacionamento com Jesus? Não. Eles queriam, o texto mostrou, não estou inventando nada. A multidão o seguia por causa do quê? Vamos ler, porque vocês já esqueceram tudo que lembram. João, capítulo 6, versículo 1. João, capítulo 6, versículo 1. Quem achar aí, dá um amém. Amém. O que está escrito em João, capítulo 6, versículo 1? Como é que está a sua aí, Gabriel? O 2. Por que a multidão seguia Jesus? Porque queriam conversar com ele, é isso? Por causa dos sinais, dos milagres. Os fariseus lá, dá-nos um sinal que tu és o Filho de Deus. O sinal já foi dado. E ele ainda pega mais, arrocha mais o trem. Uma geração adúltera e perversa. Meu, a gente só ouve Jesus. A gente pensa que Jesus é uma Hello Kitty, assim, né? Ai, Jesus, vem-nos todos que estáis vós cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tudo posso naquele que me fortalece. Uma geração adúltera e perversa me pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão o sinal do Jonas. Já foi dado o sinal. Quem tem intimidade não precisa ficar caçando sinal atrás, à torta direito, não. Quem tem intimidade não precisa ficar... Tem gente que é assim, né? Vai lá, não, eu vou lá porque tem um profeta não sei aonde. Eu vou lá porque tem a palavra não sei aonde. Eu vou lá porque não sei o quê. Não, eu preciso ficar caçando. Meu Deus, que hora que você dobra o joelho? Será que Jesus não fala com você? Não, pelo amor de Deus. O sangue de Jesus sem poder. Que hora que você vai estabelecer um relacionamento? Isso não tem outro remédio, não tem outra historinha, não tem manobra mágica, não, meu filho. É dobrar o joelho e chorar e quebrantar o coração e estabelecer. É ali que você estabelece um relacionamento com ele. É ali. Tem gente que fica querendo inventar, não tem intermediário, não crie, pelo amor de Deus, pastor, profeta, quem quer que seja, para ser intermediário entre você e Deus. Você que tem que ir lá buscar, você que tem que ir lá dobrar os seus joelhos, você que tem que ir lá pagar o preço e dobrar esses joelhos até Jesus falar com você. Agora fica caçando sinal, não, a multidão seguia por causa dos sinais que ele fazia. Aí eu te pergunto, muitas dessas pessoas que seguiam ele atrás de sinal, muitas foram curadas e tal, muitas creram e seguiram Jesus. Mas muitas outras, será que você descobre e adivinha que muitas dessas estavam lá na crucificação, lá diante de Pilatos dizendo crucifica? Suspeitei desde o princípio? Será que você suspeita disso? As mesmas pessoas que diziam Hosana, Hosana, eram as mesmas que estavam dizendo crucifica. As multidões seguiam Jesus e sabe qual é o mais legal? É que Jesus não ficava vislumbrado, ele nem ficava ali maravilhado por causa das multidões que o seguiam. Tanto é que ele ensinou muitas dessas multidões que o seguiam, na primeira multiplicação dos pães, na segunda multiplicação dos pães, ele sentou todo mundo para comer, antes de comer, ele sentou todo mundo e ensinava as multidões, não era assim? Mas chegou um momento, no mundo da bem-aventurança, mas chegou um momento que a palavra dele começou a ir para o mais profundo e todo mundo dizendo, nossa, essa palavra é muito dura, e um monte de gente começou a ir embora. Se você ler a Bíblia, você vai ver isso.
E quem é que sobra? Os 12. E aí Jesus fala, vocês não vão embora, não? Pode ir embora se quiser. Não vai embora? Senhor, para onde a gente vai? Só o Senhor tem palavras de vida, tá? É ou não é? Quem lê a Bíblia sabe disso. Então, a multidão não é um estabelecimento de relacionamento. Mas aí tem os 12. Os 12, ele sentou na mesa com eles. Participou da mesa. Aí a gente sai de um nível e vai para o outro. Ele escolheu 12. E os 12 foi ele que escolheu. Ele foi atrás de um por um. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Jesus não foi atrás de um por um? Lá quando os dois irmãos pescadores, Tiago e João, foi lá, ó, vocês dois, me seguem. Pedro, tá aqui, não, segue. E o que o texto vai dizer? Largaram as redes e logo seguiram. Escolheu os 12, era outro naipe, era outra coisa. Os 12 partilhavam de momentos que outros não partilharam. Esses 12, foram esses 12 que... Porque estamos falando de intimidade. Então, intimidade é algo que nem todo mundo... Lembra que eu falei no início? Intimidade não é para todos. Por que não é para todos? Por quê? Porque nem todo mundo quer pagar o preço. Eles pagaram o preço do quê? Largar tudo e seguir Jesus. Não é largar algumas coisas. Porque quer ser íntimo, tem que largar tudo. Como assim, pastor? Tem que largar tudo? Quando fala largar tudo, é que se eu tenho qualquer coisa na minha vida que é mais preciosa, que tem mais valor do que Jesus, então eu tenho que entregar para o Senhor. Não pode existir nada na minha vida que me deixe refém. Não pode existir nada na minha vida que me deixe refém e que comprometa a minha aliança e minha intimidade com o Senhor. Certo? Então, os 12 partilhavam de momentos únicos que só eles partilharam. Ok? Então, foram esses 12 que receberam, inclusive Judas. Foram esses 12 que Jesus lavou os pés. Jesus saiu lavando os pés de um monte de gente? Não. Ele lavou os pés dos 12. E essa, diga-se de passagem, era uma tarefa só para escravos, para a gente, o servo mais ali da casa. Que quando chegava um visitante, ele jogava o óleo na cabeça, lavava as mãos e lavava os pés. Jesus fez isso com os 12. Jesus foram os 12, somente os 12, que ouviu a palavra de Jesus dizendo acerca do Espírito Santo, da promessa do Espírito Santo, da promessa do Consolador. Olha só que intimidade, o que a intimidade nos faz. Ela nos dá acesso, como eu falei, àquilo que nem todo mundo tem acesso. Amém? Quem quer ter acesso àquilo que ninguém tem acesso? O Senhor, é só buscar. O Senhor entrega. Não é algo forçado, é uma sede, sabe, que brota dentro da gente. Sabe aquela sede? Sabe aquela sede de dentro? Que você fala, eu preciso buscar. Nossa, mas que fanatismo. Não, é porque eu não me contenho, eu tenho sede do Senhor. Esses 12 receberam a promessa do Espírito. Eles ouviram a promessa. Ó, eu vou, mas virá outro no meu lugar. O Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, que vos ensinará todas as coisas. Mas foi para esses 12 também. Ele lavou os pés, deu a promessa do Espírito Santo, deu a promessa que ele iria voltar, que ia preparar um lar. Foram os 12 que ouviram isso. Foram os 12 que ouviram o princípio da ceia, porque ali Jesus ceiou durante os 33 anos, ele ceiou da mesma forma. Mas na última ceia, que ali é denominada a última ceia,
Na última ceia, Jesus mostra um sentido mais profundo da ceia. Qual é o sentido da ceia? Da nova aliança. E só aqueles 12 ouviram esse sentido. Como que você acha que o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele fala da Santa Ceia, ele dá as instruções da Santa Ceia. Como que você acha que ele ficou sabendo? Através de um dos 12, provavelmente Pedro, de João, de Tiago. Então, eles souberam do sentido da nova aliança do sangue. Ali foi aonde foi revelado no meio dos 12 o traidor. E detalhe, no meio da mesa, é interessante porque quanto mais intimidade você tem com o Senhor, mais você fica exposto para Ele mesmo. Mais Jesus te expõe para você mesmo, para você enxergar o que está no seu próprio coração. Porque ali ninguém ficou perguntando, porque na mesa é aquela coisa, né? Quem está na mesa, quem é íntimo do Senhor mesmo, Jesus falou, nenhum dentre vós me trairá. Então, na mesa do Senhor, ninguém fica apontando para ninguém. Na mesa do Senhor, o que eles disseram? Por acaso sou eu, Senhor? E um por um, o texto está dizendo isso. Um por um foi dizendo, eu, Senhor, eu, Senhor. Porque na mesa não tem acusação de ninguém, irmão, falando, deve ser fulano. Não, sou eu, Senhor. Porque na mesa diante de Jesus, não tem conversa, não tem nada debaixo dos panos, não. Senhor, sou eu, né? É eu. Se sou eu, já me fala logo para me consertar aqui. Sou eu, Senhor. É eu. Porque na mesa, o mal não é o outro, o mal sou eu. O ruim, o que está ruim, não é o outro, é o ruim que está eu mesmo. Tá entendendo? Na mesa com Jesus, meu amigo. Por isso que fala, examine-se o homem, pois assim mesmo. É assim mesmo, não é o outro não. Porque nós temos, na mesa do Senhor, Ele deixa as coisas às claras. Só que aí tem um outro relacionamento mais profundo ainda. E eu queria que você se colocasse de pé. Os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Os 3, só entre esses 3, partilharam de momentos específicos. Primeiro, a cura da filha de Jairo. Os outros ficaram lá fora e ele chamou só Pedro, Tiago e João. E os 3 entraram e viram a ressurreição daquela menina. Ali na frente deles. Depois você vai observar o monte da transfiguração. Eita! Jesus se apresenta para eles como ele era lá na glória. Ninguém sabia, ninguém nunca tinha visto aquilo. De repente Jesus se transfigura e ele aparece. Ele não, né? O próprio Espírito Santo que estava nele, estava sobre ele, ele é transfigurado, mostrado, ó. E a voz do céu, esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Ele parece Moisés e Elias. E aí depois no Getsemane, que os 12 vai lá, mas ele chama os outros 3 para orar com ele, para vigiar com ele. E no momento de maior aperto dele, um momento de maior agonia. E aí a gente tem João. Você vê que só vai avançando o nível de intimidade. João tinha a ousadia de reclinar a cabeça no ombro de Jesus. Mesmo. Acho que aquela coisa, sabe aquela coisa que você vai assim? Aí não falou nada, então só vai ali. E na cruz foi o único discípulo que é denominado como discípulo amado. O único discípulo que estava aos pés da cruz. E ali ele recebe o batismo de sofrimento. Vendo o seu Senhor, que ele compartilhou a mesa, acordou, estava presente com ele, caminhou, viu milagres, de repente ele vê o seu Senhor
pregado numa cruz. E aquilo para ele, mas ele estava ali presente naquele momento. E aquele momento, se não tivesse nenhum discípulo ali, já pensou? Para quem Jesus ia delegar a missão de cuidar da mãe? Porque ali ele falou assim, é mais ou menos se ele dissesse assim, mulher, você já cumpriu seu papel, agora eis aí a tua mãe. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. E ali, essa intimidade que João tinha, proporcionou para ele esse batismo de sofrimento antes que ele fosse habilitado a não sofrer no fim dos seus dias. Pelo contrário, no fim dos seus dias, ele teve a maior de todas as experiências que está relatada em Apocalipse. Intimidade não é para todos. Intimidade é só para quem busca. Intimidade é só para quem busca. Intimidade é para quem está disposto a perder horas de sono para se dedicar para buscar a pessoa mais maravilhosa do universo. A pessoa do qual deu a sua própria vida e agora eu vou dar a minha vida a ele. Eu vou gastar a minha vida para buscá-lo até... E não é para buscar, eu vou buscar porque eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não, eu vou buscar, sabe por quê? Sabe por quê? O segredo é, eu vou buscar porque eu quero carro, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu quero o poder. Eu quero mais de Jesus na minha vida. Só isso. Tem muito ainda do Diego, então precisa ter menos do Diego e mais de Jesus. Tá entendendo? Feche os teus olhos. A qualquer momento, Jesus está para começar a fazer grandes sinais, maravilhas e prodígios no nosso meio. Mas primeiro ele vai se revelar àqueles que o buscam. Primeiro, as primícias serão daqueles que buscam. Porque aqueles que buscam desfrutam de algo que nem todo mundo desfruta. Por quê? Porque está buscando. E por isso, Senhor, nesta noite nós oramos. Na intenção de buscar a presença, de buscar a Tua face. E de buscar mais de Jesus na nossa vida. Não, pelo menos eu não, a intenção não é, o Senhor sabe disso, sabe o som do meu coração e sabe o que está se passando aqui. Sabe que o interesse não é de ter o carro, apesar de que eu já pedi isso para o Senhor, mas isso é tão irrelevante perto daquilo que é o meu maior sonho. Não é ter isso, ter um bem material, de trabalho, de dinheiro, nada disso. A intenção da busca nas madrugadas, a intenção da busca diária, na consagração, na vida derramada, nas lágrimas na Tua presença. Ah, Senhor, nada disso tem a ver comigo. A intenção é de ter mais de Jesus. Mais de Jesus e menos do Diego, mais de Jesus, mais e menos de mim. Mas o Senhor, essa é a intenção. A intenção é de ver a Tua glória, de ter experiências, é de ter mais do Senhor. Essa é a intenção da busca pelas manhãs, pela adoração, pelo coração quebrantado diariamente. É que quando a gente menos perceber,
De repente, Jesus já está tão preenchido de Jesus, que aquela vontade de vingança, de repente, já não existe mais. Já está tão ali, ele foi entrando, e o coração foi se abrindo, e de repente ele tomou espaço na nossa vida. Que aquele desejo de vingança, aquele desejo de não perdoar, de repente já encontra um coração maleável, um coração disposto a perdoar, um coração disposto a se entregar mais. De repente é encontrado um coração que há outros tempos se irava e queria buscar a justiça própria e queria fazer com as próprias mãos. De repente, Senhor, já estamos tão cheios de Ti e o Senhor já encontrou espaço dentro de nós para pedir as coisas até mais absurdas humanamente, mas que nós estamos tão prontos para Te entregar. E vai de nosso de repente aquele desejo da carne que era incontido dentro de nós e que nós não queríamos largar por nada, de repente facilmente nós abandonamos, porque encontramos a pérola de grande valor. Levante bolso, goite baladaço. De repente, um desejo de lutar as guerras e de querer lutar com a força do braço e de querer fazer e de querer eu vou conquistar, eu quero porque eu vou mostrar para todo mundo. De repente, Jesus já tomou o espaço, já tomou a casa. E aquele desejo já foi embora. E de repente, aquele desejo de fazer para as coisas, de fazer para mostrar, de repente o desejo muda. Eu vou fazer para a glória de Deus. Eu vou fazer para construir para o reino. Oh, leva passou de gai de mandaço da mar. Uri de balaço na mare. Jesus, converte o nosso coração a Ti e nos faz íntimos. E nos faz íntimos, Senhor. E nos faz íntimos, Senhor. E nos faz íntimos, íntimos, íntimos. Oh, glória! Nos faz buscar a Sua presença. Desperta aqui hoje, nesta noite, uma sede de Te buscar. Oh, de ver o dia amanhecer contigo, de gastar a vida na Sua presença. De íntimos os íntimos, que aqueles que o Senhor vai usar, e não vai ser a soberba, não vai achar que eu fiz, eu aconteci, olha como Deus me usou, não! A glória, tudo é para a Sua glória. Aqueles que vão declarar dele, por ele e para ele são todas as coisas. Oh, aqueles que vão ser usados pelo Senhor, porque são íntimos. Uma coisa é aqueles que são usados por misericórdia, outra coisa é aqueles que são usados porque têm intimidade, porque o Espírito sopra e ele vai, porque o Espírito sopra e ele não resiste, porque o Espírito fala e ele não endurece, porque o íntimo, o seu interior é uma terra fértil para a boa palavra do Senhor.
E depois de vareca, não sou e de badai sou. Ah, Senhor, que saudade. Oh, que saudade, Jesus. Que saudade, Senhor. Ai, que saudade do meu Senhor. Que saudade do meu Senhor. Saudade, sede. É bem verdade, faço as palavras dos salmistas minhas palavras, Senhor. Como a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma tem sede do Deus vivo, uma sede interminável, Senhor. Oremai de vaca de sojo badalaço. Desperta a sede no meio de nós. Você que nos assiste, que o Senhor desperte você nesta noite, para sair das multidões que seguem por sinal, para sair de uma vida de pedinte, para sair de uma vida de um mero simpatizante, para um adorador verdadeiro, que o busca, que o que for necessário que Jesus pedir, você abandona agora. E talvez tenha as coisas que Jesus já esteja te pedindo nesse exato momento, porque Ele está te chamando para uma intimidade. E se você não largar isso que você tanto te prende, você não poderá desfrutar da intimidade que só o Senhor pode te dar com Ele. Íntimo. Tem coisas que o Senhor quer te revelar, mas tem coisas que, enquanto coisas terrenas estiver te prendendo, você não poderá desfrutar de uma intimidade profunda com o Senhor. Deus te abençoe.